Olá, a paz do Senhor Jesus, mulheres conectadas. Aqui é a missionária Josicleide de Palmas, Tocantins. E o nosso devocional no mês de novembro, O Novembro Azul está voltado à intercessão pelos nossos esposos, pelos nossos relacionamentos e pelos nossos lares, E o tema diz assim: buscando atingir a perfeita união. E o versículo-chave para este devocional, neste momento escolhido, está em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que nos diz assim: e sobretudo revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Observaram a palavra-chave? Amor. O amor é o vínculo da perfeição. Sabe por quê? Porque não existe nada perfeito. E este amor é o vínculo porque o amor tudo suporta. O amor é compreensivo, o amor é bondoso, o amor não é egoísta, A receita do amor está lá no livro de Coríntios. O que me chama a atenção neste tema é a progressão da palavra, da primeira palavra, Buscando. Não é uma receita pronta. A frase não é eu busquei e atingi a perfeita união. Está dizendo buscando a perfeita união. Ou seja, é uma coisa que nós precisamos buscar diuturnamente em nossas vidas, Eu selecionei apenas 2 passos fundamentais para essa união, Para a perfeição dessa união. O primeiro passo que eu coloquei foi honrar a aliança. Sim, existe uma aliança. Existe um casamento? Existe uma aliança. Existe um compromisso, existe um acordo. E esta aliança, ela precisa ser um triângulo. Precisa ser um triângulo amoroso. E acima, no topo deste triângulo, vamos dizer que é como se fosse uma pirâmide. E lá no topo precisa estar Deus. Deus precisa estar acima dos cônjuges. Precisa ser o principal elemento dentro do relacionamento. Vamos entender o papel do homem e o papel da mulher também nesta pirâmide, ou seja, neste triângulo amoroso, O homem, o papel principal do homem é ser o sacerdote do lar. O homem é o condutor, o homem foi escolhido como caçador, o provedor do lar. É o sacerdote, aquele que conduz o lar. E Deus olhando para o homem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo de número 18, ele teve pena de ver o homem sozinho e disse: não é bom, Adão, que você esteja só. Vou lhe dar uma companheira. Foi quando ele trouxe Eva para Adão. Vocês sabem da história. Ele tirou lá da costela para que nós pudéssemos estar ali do ladinho do nosso companheiro o tempo todo, em todos os momentos, E ele disse: vou lhe dar uma companheira, para ser a sua auxiliadora, ou seja, para auxiliarmos na missão do nosso companheiro, A palavra auxiliadora, adjuntora, se nós olharmos lá na raiz da palavra, ela tem um significado que nos leva a entender que essa palavra, da raiz dela, significa circundar. Circundar quer dizer circular, ou seja, estar em volta. Estar em volta quer dizer o quê? Proteger, ser protetora, Fomos chamadas para ser protetora do nosso marido, é verdade? Sim. E aí você pode me perguntar, como? Nós somos mais frágeis, a Bíblia diz que nós somos a peça mais frágil dentro do matrimônio. Como nós vamos ser protetora? Nós somos intercessoras, podemos protegê-los com a nossa oração, com o nosso cuidado, com o nosso aconchego, com as nossas palavras, Palavras positivas, palavras de incentivo. Isso é proteger. Escolhi um outro passo que eu considero fundamental, extremamente fundamental.
edificar o lar. E inculcar princípios faz parte de edificar o nosso lar. A palavra de Deus é cheia de princípios, desde quando contraímos matrimônio, ao nascimento dos nossos filhos, ao passar o decorrer dos nossos anos, do edificar o nosso lar, até quando envelhecemos, tem princípios bíblicos que nos ensinam sobre isso, né? E alguns princípios que eu considero básico está a leitura da palavra, a oração. Nós vemos muitas frases que dizem assim, casal que ora junto, permanece junto. E às vezes é tão bonitinho compartilhar frases do tipo, né, assim. Mas será que nós estamos fazendo? Ou estamos sendo a família feliz das redes sociais? Estamos sendo a família modelo das redes sociais? Temos que lembrar que os princípios são inculcados a todo tempo. Lá em Deuteronômio diz assim, inculcando, né, inculcarás a palavra aos seus filhos, inculcarás os princípios, né, andando, deitado, assentado. Quando está se referindo a esse tempo, está dizendo que precisamos ter esses princípios a todo momento na vida dos nossos filhos. Isso me faz entender que somos influenciadores o tempo todo. Sim, quando Paulo diz que somos cartas abertas e lidas por todos, ele sabia desse papel de influenciadores que teríamos como casal, como família. Será que somos exemplos aos que nos cercam, aos que estão à nossa volta, aos nossos filhos, à nossa família, aos casais mais jovens da nossa igreja, né? Aqueles que ainda não contraíram matrimônio? Será que o nosso relacionamento, nosso casamento tem sido o farol para o qual fomos chamados? A Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. Se somos o sal, temos que fazer a diferença. Logo se percebe quando a comida não tem sal. A diferença é muito grande, por isso que fomos chamados como sal da terra. E como luz do mundo, temos que difundir as boas novas, temos que clarear, temos que acender, brilhar, temos que fazer a diferença. O nosso casamento não tem que ser igual ao casamento do mundo. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus. Não vivemos padrões profanos, mas o padrão do relacionamento cristão é o padrão santo, é o padrão ditado pela palavra de Deus. Se nós formos buscar na palavra do Senhor, nós temos exemplo, muitíssimos exemplos, casais que trazem para nós exemplos para serem seguidos, casais que trazem exemplos que devemos olhar e não seguir porque foi exemplo que não deu certo. Eu quero trazer um exemplo de uma esposa e de um esposo. Eu quero trazer primeiro exemplo que não deu certo. Já vi exemplos de outros devocionais, exemplos a serem seguidos. E eu quero trazer exemplos negativos neste momento, nesse devocional. A esposa de Jó, ela tem um exemplo negativo para nós. Aquele exemplo lá dos votos, né, na alegria, na doença, na escassez e na abundância, ela deixou de seguir esse padrão. Porque ela disse para Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer, porque ela achava que Jó já estava fora da bênção de Deus, que Deus não estava com Jó. Então vamos ser diferentes da esposa de Jó, a qual a Bíblia nem o nome menciona, né? Vamos ser aquela que se vai tudo bem com o nosso esposo, nós estamos ali alegres com eles. E se alguma coisa não estiver dando certo lá no ministério, lá no trabalho dele, nós vamos ser auxiliadora para reerguê-lo. Se não está tudo bem com a saúde, nós estamos ali orando, buscando a cura junto, porque nós somos escolhidas para a missão de auxiliadora. E eu trago também o exemplo do rei Davi, né? Quando ele deixou de exercer a sua missão para a qual foi chamado, né? Homem, exerça o sacerdócio que Deus colocou nas suas mãos
Você é o cabeça do lar. E Davi deixou de ir à guerra para a qual era o chamado. Os reis estavam sempre à frente da batalha. E naquele dia Davi quis ficar em casa. Ele negligenciou o chamado principal. E ficando ele ocioso ali pelo palácio, subiu ali, né, a varanda e ficou a observar. E foi quando ele viu Batseba. E ela era formosa, né? E com a ociosidade no seu coração, deu lugar à visão carnal. Olhando ali para ela, ele a desejou e a possuiu. E aquilo, através da ociosidade, deu lugar para uma série de outras coisas, né? Uma série de consequências desastrosas, contraiu matrimônio com ela, mandou assassinar o seu esposo para que fosse encoberto. O filho daquele relacionamento, daquela traição, morreu. Mais à frente, o seu filho usurpou o seu trono. É certo que Davi foi um homem de coração contrito e se arrependeu diante de Deus, mas teve o preço que ele pagou. Então vamos pegar essas lições para o nosso relacionamento, né? Vamos pegar esses exemplos e fazer a diferença no nosso relacionamento. Vamos encerrar por aqui porque vamos ainda orar, abençoando os nossos lares. Orem comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este devocional e queremos abençoar, Pai, em primeiro lugar, Senhor, abençoar o sacerdote do nosso lar, o esposo, Senhor, o chefe da nossa família. Cobre ele com as mais ricas bênçãos do céu, derramando toda sorte de bênção, Senhor, na vida dele para que ele continue sendo caçador, o provedor, Senhor, aquele que provê a palavra certa, a palavra de conselho, a palavra amiga, aquele que tem o cajado na mão. Abençoa também, Senhor, a nossa vida, para que possamos continuar a ser, Senhor, essa auxiliadora, essa abençoadora, abençoando também os nossos filhos, os nossos lares e toda a nossa família, a nossa casa, que possamos ser um celeiro das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus somos gratos neste momento, Pai. Amém.